Gostaria de estar saudando a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, glória e louvor. E também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo aqui ao canal. Se você não é inscrito, faça isso, faça a sua inscrição. Esteja sempre conosco em cada quadro aqui, meditando na palavra de Deus. E dessa oportunidade estaremos tratando do tema igreja local ou rede comercial. Então tem aí esta imagem, né, trazendo aí a realidade de muitas igrejas locais. Eu louvo a Deus porque o tema, observe bem, já quero chamar a atenção de você já aqui na abertura, tá bom? É igreja local, não é igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Vou estar tratando aqui da igreja local, com a seguinte pergunta, né? Igreja local ou rede comercial, tá bom? Para tanto vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa, gloriosa presença, pedimos perdão, Senhor, dos nossos pecados que temos cometido. Queremos, Senhor, te agradecer por esta tão grande salvação, pelo nosso nome escrito no livro da vida, pela esperança, Senhor, que temos de que a qualquer momento você deve vir buscar cada um de nós. Pedimos, Senhor, a tua graça, a tua força, ó Pai, a tua direção. Nos santifica, Senhor, nosso espírito, alma e corpo. Nos guarda, Senhor, de todo e qualquer modismo que venha, Senhor, entrar em nosso meio. Tem misericórdia de nós. Faz isso, Pai, é o que nós pedimos. Senhor, nos ajuda durante essa meditação. É o que nós pedimos, Pai, já te agradecemos por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Vamos estar aqui lendo a palavra de Deus no Evangelho de João, tá bom? João capítulo 2, versículo 14, 15 e 16, que eu quero deixar aqui como base aqui para a nossa meditação, deixando em ênfase, tá bom? Versículo 16, tá? Mas vamos ler aqui a palavra de Deus. Estava fazendo a minha leitura devocional e esse texto, em outra oportunidade, me chamou a atenção e agora novamente, quando diz assim: e achou no templo os que vendiam bois, observe bem, ovelhas e pombas, e também os cambistas ali sentados. E tendo feito um azorrague de cordas, lançou todos fora do templo. Foi Jesus. Vamos lembrar bem que essa situação aqui foi com a pessoa bendita de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Aquele que disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aqui ele estava ainda no tempo da lei, né? Estava num templo, quando ele chegou ali, e vendo tudo aquilo no pátio, também é importante esclarecer isso, era uma área que ainda fazia parte do templo, né? Onde estava o templo ali. Diz: tendo feito um arrozague de corda, lançou todos fora do templo, bem como as ovelhas e os bois, e espalhou o dinheiro dos cambistas e virou-lhes a mesa. E disse aos que vendiam as pombas, olha só: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai. E quem é o pai de nosso Senhor Jesus Cristo? Dentro desse contexto e texto, e nessa oportunidade, era Deus, né? E ele diz: não façais da casa do meu pai casa de negócios. Será que, eu pergunto aqui, iniciando essa reflexão, porque não vou ter pontos, vai ser bem rápido aqui,
porque essa leitura me chamou muito a atenção. E a pergunta que fica: esse texto que nós lemos não nos traz a realidade do que está acontecendo hoje, praticamente de forma majoritária, em cada ministério, em suas igrejas locais? Olha, dentro dessas igrejas locais, até mesmo igrejas sede, existe um comércio após o culto, como também em todas as igrejas agora, não posso falar da congregação cristã, mas todas as igrejas evangélicas, independente se é pentecostal, não é pentecostal, não frequento a Batista, né? Não sei como funciona ali, mas a demais que nós vemos, acompanhando pelo YouTube, aquelas igrejas que têm até aquele senso de temor a Deus, de cuidado, de zelo pela palavra de Deus, o que é que nós vemos? Começando no púlpito da igreja, o que é que nós vemos? O comércio. Oferecer um livro, aquele pastor, aquela pessoa, ou vender, ou fazer propaganda de CD por um cantor, por um irmão que canta, que louva a Deus. Isso é um comércio ou não é um comércio? Oferecer algo, estipular preço, isto não é um momento de propaganda? Não é um momento de comércio? Agora, qual é a diferença disso para o que estava acontecendo há 2000 anos atrás, quando do início da igreja? Porque agora estamos depois de Cristo, 2026. Porém, foi sempre assim? Sempre foi desta maneira? Sabemos que não, amados. Sabemos que a igreja que nós tanto criticamos, né? Nós, como evangélicos, como cristãos, tanto criticamos a igreja católica, né? Por determinadas atitudes, de determinadas situações. E nós fazemos o que, amados? Falamos que ela se desviou por conta que deixou muitas coisas entrar, né? Se tornou o que é hoje. E nós, como cristãos? E as nossas igrejas locais e ministeriais? Será que não tem acontecido o mesmo? Será que não temos deixado, amados, esses modismos, essas inovações entrar dentro da igreja? Porque outrora eu ainda peguei esse tempo, tenho 28 a 29 anos de fé, eu nunca vi dentro de cima do púlpito um pastor, alguém oferecer um material, a não ser há 10, 15 anos para trás, para cá. Mas muito antes disso, não existia temor. O púlpito da igreja, que não é o altar, é o púlpito. O púlpito da igreja, o local do culto, vamos dizer assim, local, congregacional, havia reverência, havia temor de Deus, amados. Então, qualquer tipo de comércio, observe bem, vou abrir aqui um parênteses, não que ele seja errado, quando feito de uma forma adequada, amados. Hoje, então, eu e você queremos passar algo, estamos comercializando algo, seja de caráter de um livro, de cunho gospel, cristão, seja um CD, sendo eu um cantor. Existe aí uma plataforma enorme dentro das redes sociais que você pode fazer essa comercialização e vou voltar a dizer, não vejo nada de errado. É claro que aqueles que estão fazendo uso da palavra de Deus e um comércio com ela, partindo do princípio do uso do dom que Deus lhe deu, aí não é eu que vou julgar, isso é Deus que vai julgar. Mas se aquele que vive da obra, exemplo de um missionário, vender um exemplar da escritura, um exemplar de um cantor cristão, um exemplar de uma harpa cristã, ou qualquer outro material evangélico, para subsidiar o seu trabalho missionário, continua dentro do parênteses. Isso não há nada errado, mas desde que seja feito adequadamente. Porque até aí, sendo um missionário e tendo essa desenvoltura, como conheci muitos, e é assim que eles fazem,
colocam algo exemplo de Paulo, que vende, que na sua época de, observe a atitude de Paulo. Você não vê Paulo vender tenda ou fabricar tenda dentro do templo, ou dentro das igrejas que ele ensinava. Você vê ele fazer isso, pelo que nós lemos na Bíblia, ele fazia no seu cotidiano, no local apropriado, junto com outro tipo de comércio. Estava ali ele vendendo, ele era fazedor de tenda. Então observe o que o Senhor está falando conosco aqui, porque isso não tinha em mente fazer menção de Paulo, mas veja bem, e Paulo era um missionário, um evangelista, era um apóstolo que estava no campo missionário, abriu muitas igrejas. Temos aí as doutrinas de Paulo. Porém, isso não justifica, ainda que seja um irmão que é missionário e depende da venda desses exemplares, de qualquer material, para subsidiar suas missões e tentar tirar um pouco do custo da igreja, minimizar a questão da igreja para com a vida dele, para com o custo do campo missionário. Tudo isso é louvável, mas isso não justifica ele fazer isso no púlpito da igreja, amados. Porque o que o Senhor Jesus fez, ele estava dentro do templo, que traz para nós a realidade, conjecturando o que está acontecendo hoje. Se vende exemplar antes de, na hora, no momento até da oportunidade da palavra. Antes se abre um parênteses e o irmão começa a apresentar livros para vender. Isso eu estou falando dentro da igreja por enquanto. E já estou indo para fora. E quando acaba o culto? Que é o comércio dentro da igreja. O âmbito ali do pátio da igreja está dentro da igreja local. Não será que isso não é o mesmo que estava acontecendo quando Jesus expulsou aqueles vendilhões e disse para aqueles que estavam vendendo pomba: não fazei deste local a casa do meu pai, um local de comércio. Então que o Senhor tenha misericórdia de nós, amados. Porque a igreja em si, as igrejas em si, observe que não é só uma. Há muito ministério, isso parece que ser normal. Por quê? Porque é o que Paulo disse: um pouco de fermento leveda toda a massa. Mas nós aqui, dentro do canal, A Voz Clama no Deserto, venho trazer esse alerta para você. Diga não a esse modismo. E se você precisa fazer algum comércio, você precisa vender algo para a sua subsistência, use a calçada em frente à sua igreja. Use a calçada em frente à sua igreja. Agora, se é outro tipo de comércio, faça como muitos irmãos que usam, no caso da minha sobrinha mesmo, ela usa a questão do status para fazer a sua comercialização, o Facebook, não sei se ela usa o Instagram, mas aí está sendo louvável os veículos que ela está sendo usando, que ela está usando. É uma irmã que não é tão antiga na fé. Não quer dizer que ela não poderia fazer isso na igreja, mas eu creio que até o momento eu nunca vi ela vender produto dela dentro da igreja, né? Agora, que isso fique para a nossa meditação. Que fique essa pergunta: será que nós estamos fazendo parte desse contexto? Em vez de estar indo para a igreja, né, com o intuito de oferecer a Deus a nossa adoração, nosso sacrifício de adoração, nós estamos indo também com o intuito de, ao final, estar comercializando dentro da igreja? Porque isso abrange todo tipo de comércio no âmbito da igreja local. Seja no púlpito, seja em meio aos irmãos ali negociando durante o culto ou fora do culto, mas dentro do âmbito da igreja. Então fica a pergunta não minha, fica a pergunta não do canal A Voz que Clama no Deserto, mas fica a pergunta do Senhor Jesus, quando ele disse e deixou escrito: tirai daqui estas coisas. Esse é o imperativo do Senhor. Esse é o imperativo do Senhor Jesus. Tirai estas coisas. Está no plural. Não façai da casa do meu pai casa de negócio. Então observe bem que nem mesmo vender Bíblia dentro do âmbito da igreja justifica também. Após o muro da igreja, a fachada da igreja, para fora, na calçada, aí
é o que fazem, agora eu lembro muito bem, a Congregação Cristã do Brasil. Você pode ir ali no Brás, qualquer outro lugar, você vai ver eles comercializando na rua, vendendo véu, vendendo Bíblia, a harpa deles, né? Amém, instrumentos, gravata e por aí vai, amados. Está sendo feito um comércio na orla pública e não dentro do templo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E nós possamos em sono novamente dizer não a este modismo. Então você que faz parte desse tipo de coisa, desse tipo de comércio, esse tipo de levar algo para se oferecer, para subsidiar alguma necessidade sua, faça pelos caminhos retos. Faça pelos preceitos corretos. Por aquilo que é louvável, que é verdadeiro, que é puro, que é justo. Não use o âmbito da igreja para fazer comércio, porque o imperativo, a ordem do Senhor Jesus, para mim, para você, é tirai estas coisas daqui e não façai da casa do meu pai um lugar de negócio. Amém? Porque hoje, e aqui finalizando, minha esposa bem lembrou que hoje tem igrejas hoje que tem até estrutura dentro da igreja para comercializar. Eu passei por um tempo desse também, em algum ministério, em um outro ministério que tinha isso. Tinha venda dentro da igreja. Hoje não tem mais, graças a Deus. Então, amados, isso é para nós meditarmos. Não é para você dar atenção 100% ou se voltar para o que eu estou falando. Mas observe se a base do que eu estou falando está no que nós lemos em João 2, versículo 14 a 16, deixando ênfase no versículo 16. Leia, medite, ore e busque se arrepender dos seus pecados, se o Espírito Santo do Senhor falar ao seu coração que você estava fazendo isso. O que você estava fazendo, ainda que você não estava roubando, faz determinado alimento, estava ali vendendo para o seu sustento, dado a sua questão econômica, amados, só que você estava fazendo dentro da área do templo, então você ore ao Senhor, peça perdão e faça fora, faça na calçada, busque um lugar em que você estará com a tua atitude. Lembre bem, glorificando o nome do Senhor. Porque ele mesmo disse, Paulo, quer comais, quer bebais ou façais qualquer coisa. Façais tudo para a glória de Deus. E diga não a este modismo. Considere aqueles que fazem do púlpito da igreja um lugar de comércio. Porque a igreja, esta que o Senhor Jesus disse, eu edificarei a minha igreja, a vocação pela qual o Senhor deu para nós é proclamar o evangelho. É fazer do momento de culto um momento de estreitamento coigonal, estreitamento da coigonia, ou seja, da comunhão. E pregarmos, testemunharmos das maravilhas do Senhor, testemunharmos dos benefícios que o Senhor tem nos feito, dos milagres, da bênção que o Senhor tem nos otorgado. E proclamar o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus, por intermédio de que Jesus nos abençoe e nos guarde de fazermos corpo com este modismo. Amém? Vamos estar então agora orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa e gloriosa presença. Pedimos perdão, Senhor, dos nossos pecados. Queremos, Senhor, te agradecer por esta tão grande salvação, pelo nosso nome escrito no livro da vida, pela esperança, Senhor, que temos, que a qualquer momento o Senhor há de vir buscar. Te agradecemos por essa reflexão, que nós possamos, Pai, dizer não a todo tipo de modismo, Pai. Que nós possamos servir ao Senhor com integridade de coração. E só o Senhor para nos ajudar, Pai, para nos capacitar a alcançar este alvo e este objetivo. Que o teu nome, Senhor, em tudo, seja glorificado através da nossa vida. É o que eu te peço, Pai, eu te agradeço por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém.